E aí, boa noite. Qual foi a sua resposta? Que questãozinha maldosa, hein? Meu amigo, qual foi a sua resposta? O verbo está no plural para uma vez que concorda com o seguinte termo: a maioria dos candidatos foi ou a maioria dos candidatos foram na letra A de amor. É uma pegadinha. Sim, de fato você aprendeu que diante de porcentagem o verbo poderá ficar no singular ou no plural, concordando com a porcentagem ou com o especificador da porcentagem. Correto. Mas aí há uma exceção. Foi letra B de bola a nossa resposta. Concorda com homens. Agora, por que isso? Veja bem, a regra diz que quando a porcentagem vier acompanhada com o especificador, o verbo poderá concordar tanto com a porcentagem quanto com o especificador da porcentagem. Mas, para concursos públicos, e a maioria dos gramáticos são unânimes em afirmar o seguinte: quando a porcentagem vier acompanhada com o especificador, e ambos estiverem ou no plural ou no singular, prioridade será concordar com o especificador da porcentagem. Aí, tanto 18 quanto homens estão no plural. Mas homens é substantivo, é o especificador da porcentagem. Neste caso, dá-se preferência sempre ao substantivo. Agora, se a porcentagem viesse acompanhada de um determinante, veja bem, não é de um especificador, não. Especificador é o substantivo, é o que vem especificando a porcentagem. Nesse caso aí, o especificador é homens. A regra diz que quando a porcentagem vier acompanhada com um determinante, nesse caso, artigo ou pronomes, agora sim, obrigatoriamente, o verbo concordará com a porcentagem. Novamente, quando a porcentagem vier acompanhada de um determinante, artigo ou pronome, o verbo obrigatoriamente irá concordar com a porcentagem. Suponhamos que os 18% viesse acompanhado de um determinante, artigo. Os 18% dos homens brasileiros são obesos. Neste caso, o verbo são estaria obrigatoriamente acompanhado de 18%, porque é 18% que vem acompanhado de um determinante, artigo. Ou suponhamos que fosse esses pronome, não é? Esses 18% dos homens brasileiros são obesos. O verbo também estaria concordando com 18%, que quando a porcentagem vier acompanhada de um determinante, prioridade é concordar com a porcentagem. Agora, a porcentagem não veio acompanhada de um determinante, e sim com um especificador. Prioridade é concordar com o especificador da porcentagem, o substantivo. Agora, se a porcentagem não vier acompanhado com um especificador substantivo, logicamente, só resta a mim concordar o verbo com a porcentagem. Se a porcentagem está no singular, de 0 até 1,9%, o verbo vai ficar no singular. Se for acima de 2%, é claro que o verbo ficará num plural. Nesse caso, quando as porcentagens não vierem acompanhada de um especificador. Exemplo: apenas 30% do povo sabe o que é viver bem. Sim, apenas 30% do povo sabe. O verbo saber está no singular para concordar com o povo. Agora veja, os 30% da população não sabem o que é viver mal. Sim, o verbo saber agora foi para o plural, porque 30% veio acompanhado de um determinante, os. Quando eu disse os 30% da população não sabem
o que é viver mal. Correto. Agora, se eu tirasse o verbo ficaria no singular, concordando com população, porque é um especificador da porcentagem, é um substantivo. A regra dá prioridade ao especificador da porcentagem. Ok? Vai ter mais brincadeiras sobre concordância verbal. Fique esperto. E se você ainda não se inscreveu para as isoladas de português e redação, que iniciará no dia 10 de agosto, ainda dá tempo. E eu estou lançando agora uma proposta, uma promoção relâmpago para os 20 primeiros inscritos. A mensalidade é R$100, mas para os 20 primeiros inscritos, a mensalidade será de apenas R$80. Os 20 primeiros. Então, corra e se inscreva. Fui!